Toda luta que preza igualdade tende ao fracasso. Não somos iguais, somos únicos. Seres em evolução, entendam. Estamos aqui pela equidade, justiça. Para iniciar, né, o objetivo desse evento é dar espaço para as mulheres. São colegas que se inscreveram na nossa chamada para fazer a participação dessa live, dessa conversa online, exporem suas ideias, exporem seus projetos, seus trabalhos, falar sobre mulher e também dar esse espaço na filosofia, dentro da filosofia, que é um lugar que a gente viu, né, durante a história da filosofia, que as mulheres não apareceram. E a gente sabe o quanto que isso afeta, de alguma forma, o conhecimento geral, né, conhecimento humano que a gente tem sobre a sociedade, que é sempre vista por um lugar masculino, um lugar patriarcal, e as mulheres, elas ficam de fora ou com os homens nesse processo, certo? Então, para a gente poder já começar a nossa conversa, eu vou chamar aqui então a Roberta Kelly de Jesus Macedo, que ela é estudante da UFT, colega nossa lá da filosofia, e ela vai trazer justamente um ponto muito importante, que é a invisibilidade feminina na história da filosofia. Bom, a Letícia já me apresentou, eu me chamo Roberta e sou aluna do curso de Filosofia da UFT. E eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje sobre a invisibilidade feminina na história da filosofia. Primeiro, eu queria lembrar um pouco da minha primeira aula de introdução à filosofia. Eu lembro que o professor pediu que a gente analisasse o quadro como uma imagem e que ele estava inserido nele. E quando ele mudou de posição, mesmo dentro desta imagem, ele conseguiu outra perspectiva. E eu vejo a filosofia como uma oportunidade da gente rever conceitos, preconceitos e, sabe, rever o mundo de uma maneira geral. Então, por que não a gente rever o mundo com as mulheres? Reforçando essa ideia de rever o mundo com as mulheres, eu gostaria de citar uma filósofa chamada Christine de Pizan. Ela viveu no século XV. Sim, pasmem, existiam mulheres escritoras intelectuais na Idade Média. E ela escreveu um livro chamado Cidade das Mulheres, ou Cidade das Damas, onde ela abordava justamente isso, as mulheres ocupando espaços que eram extremamente masculinos, lugares de poder. Então, desde muito antes, até na antiguidade, as mulheres lutam por espaço. E muitas delas foram simplesmente apagadas da história por machismo. E também, em parte, pela questão da própria tradição filosófica, que nas entrelinhas de alguns textos filosóficos de grandes autores, tem sim um machismo velado e a depreciação da figura feminina. Quando a gente afirma esse tipo de coisa, sempre pedem que a gente leve em consideração contexto histórico, a época em que eles viviam. Obviamente, a gente leva tudo isso em conta, mas isso não quer dizer que as afirmações que eles faziam na época não eram machistas. Então, uma coisa não anula a outra. No meu artigo, eu abordo várias citações de grandes filósofos que possuíam umas frases bem machistas. E uma que casou muito bem com o que eu escrevi é uma afirmação de Kant, que ele dizia que o fato das mulheres se destacarem por sua inteligência, a sua capacidade intelectual, não era um fator suficiente para que elas pudessem serem reconhecidas por seus trabalhos, porque para isso elas teriam que ser homens. Então, eu reforço assim, mais uma vez, que não existiam mulheres capazes de produzir um pensamento filosófico, não é que elas não existiram, elas simplesmente foram apagadas por causa desse machismo e opressão, né, patriarcal. Eu acredito que a gente deve investir muito em trazer mais mulheres para falar de filosofia,
recordar a história dessas mulheres que foram esquecidas, porque assim a gente pode iniciar melhor pesquisas na área de gênero, que tem, cara, muito pouco. Inclusive na universidade, esse evento eu fico muito feliz de estar participando, porque é a primeira vez que eu vejo algo do gênero na universidade. A gente precisa de mais incentivo para pesquisar essas mulheres. Então, para mim, resgatar a história dessas mulheres é enfrentar um retrocesso apresentado pela opressão machista e patriarcal. Então, é como dar nova vida a elas, contar as histórias e, obviamente, inspirar outras mulheres a entender que seus trabalhos podem ser, sim, reconhecidos, pois elas são tão capazes quanto qualquer outro homem. E, bom, eu acho que é isso. Oi, gente, meu nome é Marcela e eu sou estudante de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, do campus de Recife, e o nome do meu trabalho é Feminismo Beauvoiriano, é ainda relevante. Foi um trabalho que eu fiz pensado só para esse evento, né, e minha fala vai ser um pouco mais acelerada do que a de Roberta, então vou começar. Eu venho aqui falar sobre Simone de Beauvoir, mas o que eu pretendo discutir é o quão relevante é ainda o feminismo dessa autora. A partir daí, isso pode parecer um falso problema, pois, tratando desse tópico, a maioria de nós prontamente concorda que já ouviu que Simone de Beauvoir é uma grande feminista. Comigo também não foi diferente. Mas, mesmo assim, eu resolvi investigar por mim mesma acerca daquilo que ela fez para melhor compreender o quão importante ela foi. E o que eu percebi me deixou um pouco surpresa. A memória dela está se apagando e ela está cada vez menos presente nas discussões acadêmicas. Ou seja, nos dias de hoje, o seu pensamento não é tão relevante quanto eu julgava ser. Na minha opinião, torna-se ainda muito necessário explorar exaustivamente a utilidade das produções de Simone de Beauvoir, porque eu ainda vejo que muitos dos problemas que foram apontados por ela permanecem interferindo diretamente na nossa vida. Por exemplo, a oportunidade de detenção e de produção de conhecimento foi historicamente e ainda é negada às mulheres. Tomei o meu caso como exemplo. Até os dias de hoje e durante toda a minha formação intelectual, desde criança, foram raras as vezes em que eu entrei em contato com figuras de referência femininas. Então, em certa medida, eu posso até afirmar que eu continuei a ser formada sob quase o mesmo modo que as mulheres do tempo de Beauvoir. Pois bem, hoje eu tomo isso como um desejo e uma responsabilidade participar do movimento de transformação dessa realidade. Além disso, no meu lugar enquanto ser humano, eu percebo que, apesar da minha total singularidade e identidade que eu tenho, que não pertence a mais ninguém, eu ainda hoje sou muitas vezes definida por homens e por aquilo que eles insistem que é adequado para mim no meu papel de mulher. Nesse sentido, é diretamente a eles que eu gostaria de responder. Mas eu espero também que essa minha crítica possa ressoar nos ouvidos de todas que se sintam da mesma forma, impedidas de serem quem são por atribuições que nada mais servem senão alimentar relações desiguais de poder e de privilégio. Então, o ponto principal do feminismo de Simone de Beauvoir é o de que não há por que reproduzirmos ideais que reforcem diferenciações entre homens e mulheres. Isso não quer dizer que as diferenças biológicas e evidentes entre homens e mulheres foram renegadas pela filósofa. Foram, na verdade, questionadas em relação à atenção exacerbada que é dada a elas. Para Beauvoir, não seriam essas diferenças que fundam as desigualdades de status e o estado de exploração e de opressão que a mulher está submetida. Elas seriam, digamos, como um grande pretexto pelo qual se constrói a condição feminina.
Essa assunção da autora se baseia na explicação de que é na nossa vivência social e política que nos é ensinado e imposto o que se cabe ou não ao gênero feminino. E aqui está a frase mais famosa da autora, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É bom também completar com o contexto que a frase está inserida. Ela é logo seguida de nenhum contexto biológico, nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, quem não tem falo, né? Que qualificam de feminino. Portanto, para ela, não existe uma natureza feminina, mas sim uma condição natural que vem sendo imposta socialmente pelos homens há milhares de anos. Isso é uma base fundamental para todos os desdobramentos de sua teoria. Para que se prossiga nessa discussão, é necessário que o interlocutor e que a interlocutora assimilem essa perspectiva. É urgente percebermos que todas essas diferenciações, conhecidas por nós de uma maneira tão familiarizada e tão impregnada, são, na verdade, pactos sociais. Com isso, Simone de Beauvoir apontava a necessidade da mulher de definir a si própria como um ser humano autônomo em todos os sentidos possíveis. Para ela, todos nós nascemos num mundo em que os homens definem a si próprios e também definem as mulheres em relação a si mesmos. As mulheres, por sua vez, não definem a si próprias e submetem-se às atribuições criadas pelos homens. Isso muitas vezes porque, primeiramente, é o que é extensivamente elas, segundamente, porque as mantém em um suposto lugar de segurança mínima. Nesse caso, confrontar essa conjuntura que já é estabelecida a partir de muita opressão e de muita covardia pode levar qualquer uma a uma zona de riscos mais elevados. Ela fez questão de criticar o fato de que, na maioria das vezes, muitas obrigações são colocadas a cargo das mulheres e, mesmo assim, com tanto trabalho, nenhum espaço de produtividade é reservado ou direcionado às mesmas. Para elas, sempre foi ensinada e exigida a presença nos espaços de submissão. O principal exemplo de destino imposto às mulheres é o de uma vida totalmente devotada aos afazeres domésticos e à maternidade. Esse é um contexto estrutural que está arraigado na mentalidade e no imaginário de todos da sociedade. É um contexto que carrega um peso histórico imenso. Para a autora, esse exemplo tem um grau de prejuízo enorme para as mulheres. E aqui, alguns poderiam objetar, dizendo que muitos homens também se deparam com milhares de dificuldades nas suas atividades cotidianas, nas suas profissões. Mas a questão não é somente sobre as dificuldades que cada um enfrenta nas suas respectivas labutas. O prejuízo para as mulheres é imensuravelmente maior porque os trabalhos domésticos, somado com a maternidade exclusiva, não consistem em atividades produtivas do ponto de vista econômico, ou seja, não são atividades remuneradas. Com isso, a mulher que se submete a essa condição de maneira restrita se torna um ser sem recursos e sob verdadeiros riscos. Caso o marido não deseje mais, ou abandone, ou comece a infernizar a sua vida, ela estaria sem possibilidades de construir qualquer coisa sozinha, estando absolutamente dependente dele. Portanto, a emancipação das mulheres tem que ser tomada a partir dessa tônica da vida privada e da posse de atividades remuneradas. Para a mulher, cabe o desafio de se fortalecer com outras para que possam estabelecer nas suas vidas condições de igualdade. Para o homem, cabe a urgência de deixar de lado a violenta convicção de que ele representa qualquer tipo de autoridade sobre a mulher. Falando dos dias atuais, para algumas mulheres, o desafio continua o mesmo: não depender financeiramente de outro sujeito. Mas para outras mulheres, esse desafio tomou outra configuração, pois já fazem muitos anos em que a sociedade presenciou a chamada inserção da mulher no mercado de trabalho. Mas, levando em consideração alguns apontamentos da filósofa, mesmo com essa inserção, as mulheres passaram a enfrentar muitos outros problemas. O primeiro seria a imposição de limites para quais espaços profissionais a mulher pode ou não ocupar. Por exemplo, grande parte dos profissionais que ensinam as crianças são mulheres. Grande parte dos profissionais que são técnicos de enfermagem são mulheres. Grande parte dos profissionais que estão nas indústrias têxteis são mulheres. Pode-se notar aí que essas são profissões que carregam ainda características que foram tradicionalmente desenvolvidas pelas mulheres. Consequentemente,
tornaram-se profissões menos valorizadas. Ou seja, é preciso dizer que nos dias de hoje, onde há trabalho precarizado e desvalorizado, há uma presença massiva das mulheres. O segundo problema seria o surgimento da chamada dupla jornada de trabalho, um fenômeno vivido pela maioria das mulheres. É chamado assim porque designa a atividade profissional que a mulher possui, somada com o trabalho doméstico não remunerado. Portanto, no contexto atual, muitas mulheres conquistaram sua autonomia financeira, mas a divisão igualitária das obrigações domésticas ainda está longe de ser uma realidade para a maioria dos lares. Esse é um problema com um peso enorme para a qualidade de vida dessas mulheres. Afeta a questão de saúde, tanto física quanto psicológica, e também na qualidade das atividades que a mulher desempenha. Desse modo, eu tenho a intenção apenas de demonstrar o quanto é necessário ainda o debate acerca das questões colocadas por Simone de Beauvoir, as quais, em seu tempo, foram tão revolucionárias. É preciso instigar discussões que tornem as ideias dessa filósofa vivas novamente. E é isso, né? Teve um pouco a ver com o que a Roberta falou, porque ela falou dessa questão de quais espaços foram reservados historicamente para as mulheres, né? E eu tenho para mim que Simone de Beauvoir fala muito disso, né? Da autonomia profissional da mulher. E eu acho isso um assunto extremamente atual ainda. Obrigada, gente. Não é brincadeira, levando o jogo, buscando igualdade dos covardes que infelizmente não aguentam a pressão. Boa noite, gente. Parabéns, meninas, Roberta e Marcela, pela apresentação. Eu gostei muito. E Marcela, ela pontuou algo importante antes de começar, né? É justamente essa coisa do epíteto da fêmea, né? Que tudo que é relacionado à fêmea sempre é algo negativado. E a gente vê muito isso nos dias atuais mesmo. Meu nome é Manoele Rodrigues, eu sou da UEPB, fica lá na Paraíba, né? No Campus 1, Campina Grande. E o título do meu trabalho é a questão do gênero feminino e da feminilidade em Simone de Beauvoir, nascer ou tornar-se mulher. Pois bem, o direcionamento do meu trabalho, eu gostei de fixar em duas grandes teses que tem no livro O Segundo Sexo. Que eu acho que essas duas teses, eu consigo direcionar bem o meu artigo, né? A primeira tese está, inclusive, na primeira página do livro dela, um pouco mais no final, que ela está falando sobre a feminilidade, né? E ela questiona, estaria esta secretada no ovário ou estaria em um céu platônico? Então, eu gosto muito de refletir sobre essa frase de Simone de Beauvoir, porque ela coloca esse conceito, né, em reflexão durante todo o seu escrito. Essa feminilidade é uma construção, é um ideário universal, como Platão, já na teoria dele, né, das ideias, ele propõe sobre ideias universais, ou essa feminilidade, ela está secretada na própria natureza da mulher. Será que a gente já nasce com essa natureza de feminilidade? Será que a gente já tem nessa coisa do estereótipo, né? Já está na gente, ou a gente acaba sendo naturalizado por isso? E ela fala dessa coisa do mito da feminilidade, né? Que é justamente esse arquétipo que é criado, que acaba sendo como é que eu posso dizer? Acaba sendo ligado tanto à mulher com a feminilidade. Quer dizer, uma mulher, para ser uma mulher de verdade, digamos assim, entre aspas, ela tem que possuir essa feminilidade juntamente com ela. Então, a mulher que ela não participa desse papel social, posso dizer assim, dessa performance, né, que Simone de Beauvoir não entendeu essa palavra, é posterior, mas, quer dizer, essa performance, ela tem que estar ligada, ela está atrelada, a feminilidade está atrelada a esse papel da mulher. É um questionamento que ela faz durante toda a primeira parte do livro dela, né, que é mito, são fatos e mitos, né? E eu acabo fazendo uma pergunta, né? A feminilidade é algo impresso na natureza, que é justamente o que Simone de Beauvoir fala, ou é um conceito universal, né? Quando ela fala dessa ideia, desse céu platônico. Aí eu penso nessa coisa da performance. Muito se foi dito também no século XX,
Inclusive aqui no Brasil tem uma música, que agora não vou me lembrar o nome do cantor, mas que ele fala, ai, que saudade da Amélia, né? Que ele fala exatamente dessa mulher perfeita, que é uma mulher que é submissa, que ela está com seu marido e ela acaba não não sendo raivosa com ele, mesmo ele sendo raivoso com ela, mesmo ele sendo mal com ela, entende? Então a mulher como submissa, como Marcela contou muito bem, né? O ser castrado, como Simone de Beauvoir fala, o ser inessencial, né? O objeto, nunca um sujeito. E a segunda tese que eu gosto muito de pensar também, que foi justamente o que Marcela falou, mas eu acho que é importante a gente sempre pontuar, é a frase mais famosa de Simone de Beauvoir, né? Que ela fala: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma como a fêmea, não, a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. E essa tese dela acaba sendo muito atrelada à primeira tese que eu falei, que é essa coisa dessa forma, nessa forma de feminilidade, do ser mulher. É algo que a gente já nasce com, ou será que não é algo naturalizado? Quando ela diz essa pauta do biológico, do psíquico, porque muito se é dito, inclusive no meio cristão, né, etc., que assim que você nasce, você já tem um destino pré-determinado. Só que a gente está falando de uma autora existencialista, né, que ela acredita que primeiro a gente está no mundo, para posteriormente a gente adquirir, digamos assim, a nossa essência. Então, essa frase de Simone, ela nos faz lembrar e refletir sobre esse arquétipo da naturalização, porque não é algo natural, é uma coisa naturalizada. E também essa diferenciação do sexo e gênero, né, que Simone escreve no final da década de 40, e ela foi, de certa forma, uma grande revolucionária, porque mesmo a segunda onda do feminismo, vindo lá para a década de 60, né, no final, Simone ela vem com essa pauta do corpo como centro. Ela reivindica o corpo, isso é uma coisa importante. E é justamente essa reivindicação do corpo que a segunda onda do feminismo vem trazer. Não só a reivindicação do corpo, mas a liberdade do corpo. É eu olhar para o meu corpo e me perceber não apenas como um objeto, não como um objeto, né, mas como um sujeito. Porque a partir do momento que se determina um estereótipo, um arquétipo do que é ser mulher, tira da gente a possibilidade e a liberdade de aceitar o corpo, né? De construção pessoal e individual. Então, eu acho que, além dessa reflexão que Simone faz, né, do não se nasce mulher, torna-se mulher, desse pensar naturalizado, né, que não é uma coisa natural, me faz pensar também numa ressignificação do próprio conceito de mulher e de feminilidade. Porque a partir do momento que você questiona, né, o que é ser mulher é ser submissa? Ser mulher é ser submissa e ser castrada? Isso é algo que está na minha espécie ou isso é algo que foi construído para além de mim? Né? Isso é algo que eu construí ou assim que eu chego no mundo, eu tive que vestir essa roupagem? Então, eu acho que a partir do momento que se questiona, né, que Simone traz essa reflexão e esse questionamento, abre esse leque para a ressignificação do próprio conceito de mulher. E é justamente nessa ressignificação do conceito de mulher que a gente passa a não se tornar um objeto, sim um sujeito na sociedade. Eu gosto muito de pensar numa frase que Simone fala num livro que ela escreveu, que, se eu não me engano, é Por uma Moral da Ambiguidade. Ela diz que quando o ser ele se desvela, ele torna-se existente. E eu acho que é justamente isso. Quando a mulher ela desvela a si mesma, né, em termos de questionar esse papel que foi imposto, esse conceito que foi imposto enquanto mulher, que não foi ela e foi o outro, né, ela sempre como alteridade, ela passa a se tornar um sujeito na sociedade e um sujeito existente, né? Ativo, não mais passivo, não mais negativado. Então, eu acho que é isso.
Boa noite, pessoal. Obrigada. E, bom, meu trabalho não tem nenhuma autora, não utilizei nenhuma autora até agora, mas eu enviei e daí aceitaram, estou aqui para apresentá-lo. E daí eu vou defender a vagabundagem nele. Em um primeiro tópico, eu vou definir, eu vou buscar, conceituar o que é ser vagabundo, ou melhor, o que é ser vagabunda. E daí eu organizo em 4 atributos, assim, em geral, que seriam eles: a percepção da natureza, das coisas ao redor, a percepção do passar do tempo, a autoafirmação de ser vagabunda e o meu preferido, a busca pelo novo, pelo movimento. E daí, para dar um exemplo sobre a percepção da natureza e a percepção do passar do tempo, eu utilizo o Rousseau em Os Devaneios do Caminhante Solitário. E daí eu vou exemplificar aqui para vocês, eu vou ler uma citação dele em como o Rousseau é vagabundo, como o Rousseau se mostra vagabundo. Abre aspas. A noite avançava. Percebi o céu, algumas estrelas e um pouco de vegetação. Essa primeira sensação foi um momento delicioso. Senti a mim mesmo apenas através dela. Nascia para a vida naquele instante e me parecia preencher com minha leve existência todos os objetos que percebia. Por inteiro no presente, não lembrava de nada. Não tinha uma noção distinta de meu indivíduo, nem a mínima ideia do que acabara de acontecer. Não sabia quem era ou onde estava. Não sentia nem dor, nem medo, nem inquietude. Via meu sangue correr como teria visto correr um riacho, sem sequer pensar que aquele sangue me pertencia de alguma forma. Sentia em todo o meu ser uma calma maravilhosa, a qual, cada vez que lembro, não encontro nada de comparável no conjunto dos prazeres conhecidos. Portanto, a gente tem aí na citação dele a percepção das coisas ao redor dele, do que ele está sentindo no corpo dele, seja algum tipo de prazer ou não, ou ele não conseguir sentir nada, ou ele conseguir sentir nada. E a questão do tempo, dele sentir o presente, dele se sentir vivo no momento presente. Bom, diante disso, diante desses atributos, eu defino no meu trabalho 2 tipos de vagabundo. Um seria o vagabundo andarilho, viajante, o mochileiro. E o outro seria o vagabundo urbano, que também eu coloco como um conceito de malandro, que está presente no samba e no rap. Daí, no meu trabalho escrito, existem vários exemplos e tal. E como a gente tem 10 minutos aqui, eu vou passar para o tópico que eu dedico, que eu falo sobre o trabalho. E eu utilizo nesse tópico o autor Paul Lafargue na sua defesa da preguiça. E o objetivo desse tópico seria a crítica ao capitalismo e o seu sistema de supervalorização do trabalho. Então, veja bem, eu estou criticando a supervalorização do trabalho e não o trabalho. Tanto é que nesse tópico sobre o trabalho, eu coloquei um subtópico com o nome O que é o trabalho? Porque para a gente definir o que seria o trabalho, de qual trabalho a gente está falando. Bom, daí o francês inicia sua obra O Direito à Preguiça, de 1855, utilizando o termo loucura como o amor ao trabalho, ou seja, o modo exagerado da atividade, e critica a relação do trabalho com os indivíduos na era industrial. A loucura mencionada diz a respeito à ambição dos empresários da superprodução para o lucro na sociedade capitalista. E com isso, essa paixão ao trabalho amplia as misérias individuais e sociais que já existiam. Mesmo assim, intelectuais e estudiosos de diversas áreas da época incentivavam e, consequentemente, deixaram o trabalho como a atividade mais importante da humanidade. No mesmo livro, o escritor diz da inatividade da vida quando esta última é dedicada ao trabalho nas fábricas daquele período. Abre aspas. Introduzam o trabalho em fábricas e digam adeus à alegria,
a saúde, a liberdade. Adeus a tudo que torna a vida bela e digna de ser vivida. Aí também a gente percebe a ausência da vida, do sentimento de vida, e não só como a Revolução Industrial colocou na gente como o homem como sendo uma máquina. Daí eu quero ler um trecho de um livro da Silvia Federici, eu acho que é assim que se fala, que é aquele Caliban e a Bruxa, que eu li recentemente o livro todo, e eu gostaria muito de adaptá-lo ao meu trabalho da vagabundagem, porque ela fala muito dos vagabundos em geral, e das mulheres também. Fala do corpo, da acumulação primitiva, critica o Marx dele ter deixado de lado a história das mulheres. Só que daí eu vou citar o Marx só para a gente ver que esse trabalho do qual eu estou falando, ele faz o homem se distanciar, faz o indivíduo se distanciar do que ele está fazendo, da consciência dele, do ato dele. Abre aspas. Marx é outro que concebe a alienação do corpo como um traço distintivo da relação entre capitalista e trabalhador. Ao transformar o trabalho em uma mercadoria, o capitalismo faz com que os trabalhadores subordinem sua atividade a uma ordem externa, sobre a qual não têm controle e com a qual não podem se identificar. Deste modo, o processo de trabalho se converte em um espaço de estranhamento. O trabalhador se sente fora do trabalho e no trabalho sente-se fora de si. Está em casa quando não trabalha e quando trabalha não o está. Ou seja, ele perde uma integridade. Ele tem a perda de uma integridade. Bom, e no subtópico, como eu disse antes, eu pergunto o que é o trabalho. E daí eu utilizo o anarquista filósofo russo Bakunin. O filósofo russo e anarquista Bakunin faz uma diferença do trabalho nervoso, que seria o intelectual, com o trabalho muscular, fazendo referência à atividade braçal. Essa diferença de trabalhos é dividida entre as classes sociais. O primeiro tipo citado ocuparia a classe mais privilegiada, enquanto o trabalho nervoso seria a função apenas dos proletários. Por essa divisão, perde-se o que Bakunin chama de desenvolvimento harmônico entre o pensamento e o sistema muscular do homem. Ou seja, quando a gente o que eu estou falando de vagabundagem aqui não tem nada a ver em oposição ao trabalho. Seria justamente essa harmonia do trabalho intelectual, que é o que eu estou chamando de vagabundagem também, com o que você está fazendo fisicamente ou não no momento presente. Você tem consciência até da sua existência. Por esse conceito de trabalho, o filósofo entende que a consciência e a emancipação efetiva do homem se dão através dessa atividade, por ela ser uma atividade de necessidade animal e única no mundo humano, desde que esteja ligada à razão, porque a ação seria exercida por uma vontade refletida. E assim o trabalho seria inteligente e livre. Bom, daí eu vou citar o Bakunin aqui. É unicamente pelo pensamento que o homem chega à consciência de sua liberdade neste meio natural, do qual é o produto, mas é somente pelo trabalho que a realiza. Portanto, agora sou eu falando, portanto, vagar não é o oposto de trabalhar, pois para a reflexão e para o uso da percepção, trabalhamos nossas mentes e, como consequência, o nosso corpo também. Quando há vagabundagem, pode-se existir trabalho ao mesmo tempo e, quando executado o trabalho conscientemente, com sentido em seu fim, há vagabundagem e liberdade. Daí entra o último tópico. 2 conceitos do último tópico. Estado e liberdade. Bom, para identificar e criticar uma moral Max Stirner, onde ele cita:
Desde a infância, que os preconceitos morais foram metidos dentro de nós, a moral tornou-se uma potência interior a qual não posso fugir. O seu despotismo é 2 vezes pior do que era anteriormente, pois que ele murmura na minha consciência. Enviam-se os jovens em rebanho à escola para que aprendam os velhos estribilhos e, quando sabem de cor o palavreado dos velhos, são considerados maiores. Deus, consciência, deveres e leis são engodos com que nos encheram o cérebro e o coração. Os verdadeiros subvertores e corruptores da juventude são os pais. Os pais que atolam os corações jovens e estupidificam as cabeças. Daí, com o que eu estou querendo dizer aqui, com essa fala do Stirner, é a falta de movimento que a educação do Estado impõe a gente, a falta da aceitação do movimento, e faz com que a gente cresça olhando para todas as tradições que são impostas na gente como o absoluto, como o certo. E daí faz com que as nossas cabeças se enrijeçam. E daí a gente não aceita o novo, a gente só critica, a gente só tenta destruir o novo que vem. E essa tentativa de privar nós mesmos de sermos quem somos, originária do governo, é tida para as massas como algo normal, fazendo o povo reproduzir para gerações seguidas por meio de seus costumes. Um dos principais motivos para essas reproduções inconscientes ou sem aprofundamentos da sua objetividade se dá pela ignorância do povo. Na obra A Ciência e a Questão Vital da Revolução, de 1870, do Bakunin, explica esse acontecimento além do comportamento de acomodação, mas também a aceitação do povo com o governo atual. Isso deve-se pelo efeito do hábito, pela tradição e pelo realidade no povo, para o último não se unir, organizar e se revoltar contra a opressão e a exploração, ou seja, contra o Estado. Bakunin ainda afirma que, por causa dessa ignorância, a área do pensamento popular é das mais restritas, quando o povo se ocupa por seu duro labor. Aí a gente volta para a crítica na supervalorização do trabalho. Abre aspas. Quanto à lentidão que esse sentimento racional põe a desenvolver-se no povo, ela se deve a 2 causas. Primeiramente, o povo é oprimido por seu duro labor e ainda mais pelas preocupações com a existência. Em seu segundo lugar, sua condição política e material condena-o à ignorância. Por causa da ignorância, a área do pensamento popular é das mais restritas. Então, o que eu estou querendo dizer é que o Estado ele limita a gente a tanto ao pensamento quanto fisicamente ao que a gente deveria desenvolver para chegar a uma liberdade. E para finalizar, defendendo a capacidade da mulher e do homem em ser consciente em seus atos e em autogovernar-se, ser vagabunda é saber respeitar as sensações do próprio corpo e a liberdade do próprio pensamento. E não se sentir culpado em perder tempo vadiando o pensamento. Aí dá-se liberdade para si. Por conseguinte, filosofar depende da liberdade em pensar sobre as coisas da vida, principalmente quando essa sociedade está inconsciente da existência do todo da política, da filosofia, da própria vida. É isso. Obrigada. Só que eu fui escolhida pra amar um povo vazio que odeia o amor, então vai me chame de piranha por ter livre-arbítrio. Sei que me querem calada, meus erros me julgam. Boa noite, meninas, mulheres. Boa noite também aos homens que aí estão, né? Muito bom ouvi-las e ver meninas tão jovens, né? Com uma cabeça tão bacana, em construção, mas todos nós estamos em construção, né? Mas o iniciar aí realmente bastante interessante. Bom, muito bom eu ter ficado por último, porque justamente a discussão que vocês fizeram vai nos dar aí uma ideia do que eu vou trazer para vocês.
Eu fiz um pequeno texto, né, trazendo aí do que eu construí durante o mestrado, e de toda essa discussão que a gente vem fazendo após, né, o mestrado, sobre a questão de gênero, né, sobre a questão da discussão de gênero. Não podia deixar de pontuar que, ao se discutir a categoria gênero, é impossível a gente não trabalhar com as matrizes que balizam, de certa maneira, o conceito de gênero. E eu vou trazer apenas dois conceitos dessa matriz, que é o patriarcado, né, e a questão do espaço público, espaço privado, na perspectiva de gênero. Porque os outros, a gente teria que fazer uma palestra aqui de 1 hora, 2 horas, porque realmente é bastante denso, né. Então, eu trago a discussão inicial, igualdade de gênero. A dominação masculina, eu acho que vocês já ouviram falar em Pierre Bourdieu, apesar de ser homem, né, mas a gente traz a discussão do Pierre Bourdieu, quando ele traz sobre a dominação masculina, e ele diz, né, que ela está presente em todas as sociedades, ou seja, sejam sociedades ditas matriarcais, né, ditas, entre aspas, ou não. E legitima-se no fato de todas essas sociedades se constituírem em uma perspectiva androcêntrica, a qual pressupõe e prescreve a dominação do princípio masculino, o ativo, sobre o princípio feminino, o passivo. Logo, a dominação masculina é uma dominação simbólica, está em todos os lugares, é estrutural, que implica a naturalização dessa dominação na sociedade, exercendo sobre os corpos um forte poder, sem haver necessidade de força física. Isso sou eu que estou dizendo. Assim, a dominação é imposta e vivenciada pela presença da violência simbólica, uma violência doce e quase sempre invisível. Já Rosalvo, que é uma antropóloga, né, bem no início do século, ela diz que, apesar de alguns antropólogos, e ela faz uma crítica, né, discutirem que existem, né, sociedades matriarcais, né, de verdadeiras sociedades igualitárias, e concordarem que há sociedades onde a mulher alcançou reconhecimento e poder social considerável, em todos os lugares vemos a mulher ser excluída de certas atividades econômicas e políticas decisivas. Seus papéis como esposas e mães são associados a poderes inferiores ao dos homens. Então, mesmo nas sociedades ditas matriarcais, mesmo assim, os papéis das mulheres são como esposas e mães e são inferiores ao dos homens. Os estudos feministas têm apontado ao longo de sua história a participação feminina na esfera pública como indicativo de desigualdade de gênero, mas também de autonomia e emancipação das mulheres. Sabe-se que o crescimento dessa participação, no que se refere à educação, à política, ao trabalho, foi responsável por mudanças sociais significativas, sobretudo no que diz respeito ao mercado de trabalho, à sexualidade e à família. São 3 questões importantes que nós não podemos deixar de discutir, que é o mercado de trabalho, o acesso da mulher ao mercado de trabalho, a sexualidade, o direito de escolher, né, sobre o seu corpo, e a questão da família, se quer ou não casar, se quer ou não ter filhos, né? Isso foi uma luta das mulheres. Pode-se dizer que tais mudanças são, em geral, reflexos das lutas e reivindicações das mulheres pela igualdade de direitos, fato que se tornou legitimado não só através do movimento feminista, mas da própria teoria feminista, porque há uma teoria por trás desse movimento feminista, que sob a denominação inicial de estudo de mulheres e, posteriormente, estudo de gênero, proporcionou-lhes visibilidade, denunciou as condições de desigualdades, rejeitou a explicação de subordinação via determinismo biológico e atestou as diferenças e desigualdades como construção social. Aquilo que vocês pontuavam com relação a Simone de Beauvoir, quando ela diz, não se nasce mulher, se torna mulher, é justamente o que a Joan Scott, né, vem nos dizer na década de 90. Ela foi um marco para a discussão de gênero,
quando ela diz que gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. A literatura sobre gênero é abundante e traz incontestáveis maneiras de enfocar esse conceito, o que evidencia, por um lado, um campo fértil e criativo para a construção teórica e conceitual, mas, por outro lado, a dificuldade de integração das diversas correntes existentes. Partindo da premissa de que gênero é um tema transversal, ou seja, ele perpassa, é uma categoria que perpassa por todas as áreas, e por isso é motivo de vários questionamentos, vamos refletir sobre algumas categorias que ajudam a esclarecer o passado, o presente e suas implicações na sociedade contemporânea, especificamente, né, no caso do que eu trabalhei, as sociedades indígenas. Portanto, é lugar comum entre os estudiosos dessa área que o gênero, enquanto categoria de análise, ele é relacional, isto é, deve ser entendido no conjunto das relações sociais que se estabelece no processo histórico. A categoria de gênero, como categoria de análise, tem a vantagem de propor uma transformação dos paradigmas do conhecimento tradicional. Ou seja, o que isso traz para nós? A categoria de gênero, ela é totalmente, não sei se vocês já ouviram falar na discussão decolonial, a categoria de gênero, ela vem para desmistificar, desmontar todo o conceito, né, androcêntrico de que os papéis são definidos a partir do sexo e não do gênero. Essa era a grande ideia que se tinha. Então, um dos conceitos que a gente traz para iniciar esse debate, bem rapidamente, já estou demorando, é o conceito de patriarcado. Ele sofreu, e aí muitas pessoas hoje fazem o discurso, né, de que o patriarcado, o conceito patriarcal, ele não é um conceito que deve ser discutido. Então, o que a gente traz nesse debate? A revisitação do conceito de patriarcado. Porque quando a gente iniciou o debate, se fazia a partir do ponto de vista dos homens, com Max Weber, né? Então, ele sofre algumas críticas por parte de pesquisadores nacionais e internacionais, a categoria patriarcado. Isso se deve ao fato de que esse conceito tem que explicar situações de discriminação e subordinação que vitimizam a mulher apenas sob o ponto de vista da dominação. Limitado à primeira indagação sobre a causa da opressão e tendo como resposta articulada a priori a simbiose. Então, se discutia no início, que foi o que Weber, né, e o próprio Marx também traz essa discussão, além do Max Weber, Marx, a simbiose entre patriarcalismo e capitalismo, apenas sob esse ponto de vista. E analisava, né, a mulher e o homem, as formas de subordinação das mulheres, sobre essas duas categorias. Embora o conceito de patriarcado faça parte das formulações de Weber sobre a sociologia da dominação, grande parte da produção feminista ignorava tal matriz. O conceito de patriarcado em Weber tem limitações históricas, pois se reporta apenas ao sistema de dominação e deixa de lado o esquema dominação e exploração. No entanto, não há um consenso sobre o seu uso, senão a identificação da noção de poder, de dominação masculina. É apenas isso que a gente precisa discutir. Para algumas, ele se dá ao nível da família, apenas. Para outras, num plano mais geral, na relação com o Estado, aquilo que anteriormente a colega, né, pontuou. Elete Safiotti, né, ela tem vários estudos, e um dos estudos dela que eu gosto muito, que é O Poder do Macho, ela entende o patriarcado como consubstancial ao capitalismo e aos outros modos de produção que o precederam. Isto é, o capitalismo não poderia ser pensado apenas na lógica do capital. Assim, o patriarcado é identificado como sistema sexual de poder, como organização hierárquica masculina da sociedade, que se estabelece através do casamento, da família e da divisão sexual do trabalho. Para tanto, os estudos têm demonstrado que houve uma evolução na utilização do patriarcado, pois permitiram progressos no campo do conhecimento sobre a concepção materialista da opressão feminina, incorporando outras dimensões da vida humana. Ademais do entender de Machado, que é uma outra autora brasileira,
O conceito de patriarcado tem sido utilizado pelas intelectuais femininas de forma a superar qualquer ideia de naturalidade, e aí eu coloco entre aspas, das relações patriarcais. O objetivo é exatamente o contrário, é desnaturalizar, mostrando o seu engendramento social e cultural como sistema. Ele é um sistema estrutural, estruturante, ou como uma forma de dominação. O outro ponto é o que sempre o tenho entendido como um conceito historicamente referido. Essas duas concepções permitem o uso simultâneo para muitos autores dos termos patriarcado e gênero. De acordo com Safiotti, no poder do macho, está presente nas classes dominantes e nas subalternas, entre brancos e não brancos. O patriarcado está presente em qualquer situação, em qualquer comunidade, em qualquer sociedade. Está presente nas diversas relações sociais, como no trabalho público e privado. Está também na relação familiar. Ele se manifesta principalmente através da violência, e principalmente a violência simbólica. Uma outra categoria que eu trago a vocês é o espaço público e privado, na concepção de gênero. O que seria esse espaço público e privado? Carole Paterman, que é uma estudiosa francesa da discussão de gênero, ela fala da divisão sexual, né, do trabalho, ela diz, a dicotomia entre o privado e o público ocupa um lugar de destaque na história das mulheres. Para algumas historiadoras, tal dicotomia é uma característica universal, transhistórica e transcultural à existência humana. E a crítica se refere à oposição e à separação entre duas esferas, o público e o privado. Atualmente, a discussão está concentrada não somente na separação ou na dicotomia entre o espaço público e privado, mas, e aí eu friso isso, na hierarquização presente em cada um dos espaços e na produção da importância política ao espaço público. Ou seja, o que isso traz para nós? O espaço público, o espaço da casa, o espaço privado, perdão, o espaço da casa, ele é o espaço da mulher. O espaço público, o espaço onde tem pessoas, grupos, discutindo, é o espaço dos homens. O feminino caracterizado como natureza, infelizmente, no início aí da discussão, os antropólogos e as antropólogas trazia a discussão do feminino como natureza e emoção. Emoção, amor, o feminismo, ou seja, quem é mulher tem que chorar mais, tem que ter mais emoções, tem que ser intuitiva, situa-se no espaço privado, ou seja, tudo isso está relacionado, todo o arquétipo de gênero. O homem não pode chorar, a mulher tem que ser mais emotiva, porque cabia à mulher, como natureza dela, ou seja, ela já nasceu, isso eu estou fazendo uma crítica, ela já nasceu com a natureza, entre aspas, mole, sensível, cabe a ela, o amor, cabe a ela a intuição. Ao masculino, cabe a cultura, cabe a política, a razão, a justiça e poder presentes no espaço público. Tal dicotomia constitui uma oposição desigual entre homens e mulheres, caracterizando a sujeição destas aos homens dentro de uma ordem aparentemente universal e igualitária. A própria discussão da língua portuguesa, ela nos traz isso. Boa noite a todos. Mas por que falar todos e todas? Muitas pessoas criticam. Por que falar todas, Porque o todos coloca todo mundo dentro do mesmo bolo, as mulheres estão... Isso era universal, a concepção de que o homem, o masculino, não é nem o homem, o masculino comanda, em todos os espaços, até na língua portuguesa, isso está sendo questionado, e a gente já trabalha dentro da própria língua portuguesa com todos e todas, com o masculino e com o feminino. No entanto, o conceito de gênero como categoria relacional tenta superar a ideia das esferas separadas para um e para o outro sexo, apontando na direção de explicar as relações que ocorrem no seio da produção. O que a gente precisa pensar com relação a isso quando a própria Safiotti, quando a Joan Scott, ela traz
que a categoria gênero, ela é melhor para discutir o masculino e feminino do que o feminismo, porque ela diz o seguinte, que são nas relações, né, nas relações, que são relações com certeza de poder, não existe nenhuma relação que não é de poder, mesmo na relação comunal, ela é uma relação de poder. Não podemos ficar nessa luta, né, nessa briga em que o masculino e o feminino, ele precisa o tempo inteiro estar em debate. Ou seja, se é na relação, tem que haver igualdade, equidade, né, em todos os espaços, em todas as falas. E aí ela diz o seguinte, né, a própria Leite Safiotti, ela diz, busca ainda questionar a construção das diferenças, da desigualdade, da universalidade, ao se inserir nas novas dimensões de tempo e espaços modernos, permitindo, assim, que novas categorias se aflorem. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer a discussão de gênero, para além das matrizes teóricas de gênero, que eu falei 2 delas, mas nós temos outras, né, como a divisão sexual do trabalho e outras discussões, nós temos que trazer para esse debate a diferença, a desigualdade, a universalidade e outros conceitos, né, a própria decolonialidade, para discutir realmente a masculinidade, né, e a feminilidade. A Rita Segato, que é uma antropóloga muito benquista hoje, porque ela é uma das antropólogas que vem quebrando aí, vem discutindo, né, e ela traz a ideia de que dentro das sociedades, das comunidades indígenas, né, mesmo sendo naturalizado a ideia de que o homem, né, domina, porque a grande maioria das comunidades, elas são androcêntricas, né, por conta da questão cultural, ela diz o seguinte, a Segato, a esfera doméstica é constituída pela rede de relações de família, consanguíneas ou não, e mais exatamente o conjunto das pessoas que compartilham o mesmo espaço doméstico, habitando a mesma moradia e dependendo de uma economia doméstica única, integrada e independente. A ideia de esfera doméstica se refere aos assuntos, decisões e atividades relativas à vida dessa rede de familiares e agregados, caracterizada pela convivência e coabitação. Já na esfera pública, isso é a esfera doméstica, né? Que é esse espaço onde habita as pessoas, né? E ali, de certa maneira, acham, né, que a mulher, ela domina, ela comanda. Essa é uma grande verdade. Mesmo dentro do espaço da casa, a mulher, ela não domina, ela não comanda. Na nossa sociedade, ainda dentro do espaço privado, os homens dominam. Já na esfera pública, diz respeito às relações, os assuntos, interesses, decisões e atividades do povo, enquanto tal, quer dizer, da vida comunitária, que afeta as várias unidades domésticas. As atividades públicas transcorrem no espaço público, quer dizer, nos espaços comuns, compartilhados por representantes de todos os grupos domésticos. Em muitas sociedades, são exclusivamente homens os que podem falar e representar o grupo doméstico no espaço público. Isso ela traz aí a discussão, né, das comunidades indígenas. Finalizando já a minha fala, para não me alongar, que já estou me alongando demais, um dos objetivos da ODS, né, da Agenda 2030, é a igualdade de gênero. Ou seja, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, e como uma das metas tem, garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Nós temos aí nessa agenda, né, 2030, que é dos objetivos da ODS, o pacto, né, em todos os países, inclusive o Brasil, que até 2030, né, é para ter a igualdade de gênero, é para ter a igualdade de oportunidades para as mulheres e para as meninas, né? Então, esse é um compromisso que todas as instituições públicas e privadas, mas principalmente as públicas, elas precisam ter como meta, né? Avançar no sentido de maior igualdade de gênero em nossa sociedade requer mudanças profundas no pensar e no agir. Implica ampliar as percepções que temos acerca dos lugares, das atividades, das relações sociais e das próprias definições relacionadas a homens e mulheres. Implica, portanto, questionar
desestabilizar e redefinir estruturas, valores e concepções que servem como base e pilares da organização social vigente. Finalizando, nas últimas décadas, vivenciamos no Brasil a crescente atuação das mulheres nas arenas públicas. Claro, não podemos negar, sobretudo nos espaços relacionados à cultura, né, na arte, na educação, como é o meu caso, a política e no mercado de trabalho. Paralelamente, em sintonia com o contexto internacional, as questões de gêneros mais focadas na igualdade de oportunidades têm sido enfatizadas na arena institucional por meio de criação de organismos públicos voltados à defesa e ampliação dos direitos das mulheres. No entanto, temos muito que caminhar, muito que caminhar. Nós temos os dados aqui da Universidade Federal do Tocantins, eu vou mostrar só um dado para vocês. O quantitativo de servidores da universidade é em torno de quase 2.000 pessoas, por aí. 870 são técnicos e 1.105 são professores, então dá mais ou menos quase 2.000 pessoas. Desse quantitativo, né, de pessoas na universidade, como é que nós estamos hoje? Para vocês verem o espaço onde a mulher e o homem estão. Com relação aos professores, nós temos menos mulheres do que homens. Será por que isso? Então, de 1.105 pessoas, professores, nós temos 528 mulheres e 577 homens na universidade. Aí um fato curioso, com relação aos técnicos, nós temos mais mulheres, né, e menos homens. O que a gente pode analisar com relação a isso? A mulher, por que será que a mulher não tem capacidade de ser uma docente da universidade, com mestrado, doutorado, pós-doutorado? Claro que não. Só que, para chegar num concurso público, até chegar em um concurso público, que é o caso da universidade, né, das instituições públicas, mesmo sendo por concurso público, a mulher ainda tem muita dificuldade de chegar até lá. Primeiro que na educação, se a gente for analisar, eu tenho os dados, mas não vou passar aqui, para chegar na universidade, para fazer uma graduação, né, ela passa por vários funis, até chegar na graduação. Para chegar no mestrado, mais funil. No doutorado, é quase que impossível, né? É claro, eu estou aqui dizendo da década atual, mas isso anteriormente era muito pior. Porém, se a gente for analisar nas universidades de modo geral, quando se fala na questão de ser docente, que tem que ter no mínimo mestrado, né, doutorado, as mulheres, elas têm mais dificuldade de chegar nos espaços de poder. Se a gente pega os cargos de poder dentro da instituição, né, mínimo, muito pequeno, é uma parcela muito pequena de mulheres que estão nos cargos decisórios das instituições públicas. E aí, se você for analisar no recorte, que não pode deixar de discutir gênero, fazendo a interseccionalidade com relação à raça, com relação à etnia, se você pega, né, e vai analisar sobre o ponto de vista de etnia e raça, aí é muito menor. As mulheres, para assumir cargo de chefia, as mulheres negras, elas têm muito mais dificuldade de chegar até lá. Porque, finalizando, está estruturado assim. As instituições, elas são estruturadas sob o ponto de vista da dominação masculina. O que nós precisamos fazer? Trabalhar com políticas públicas, trabalhar com a educação, trabalhar na saúde. Precisamos desmistificar esse conceito de que a mulher, ela é inferior ao homem. Porque se eu lanço essa discussão, eu volto à velha discussão antiga do sexo, de que o sexo feminino, ele é inferior. Então, não se pode discutir sexo, tem que se discutir gênero, porque gênero são as relações. E nas relações, eu posso ser mulher ou homem, né, ser do sexo feminino ou masculino, e eu posso chegar em qualquer lugar. Então, é essa que é a grande discussão que a gente precisa fazer. Nas relações sociais, mesmo sendo relações de poder,
é necessário ter o debate, é necessário ter a igualdade de gênero dentro das instituições e principalmente as instituições públicas. É o que eu trago a vocês para que a gente possa continuar o debate. Desculpa aí o tempo, me empolguei um pouquinho. Obrigada, Maria. Foi muito bom para a gente poder dar continuidade e aproveitar essa sua fala, que deixou muita gente animada aqui para comentar, para perguntar também. Então, já vou abrir aqui para as perguntas e comentários das pessoas. Oi, boa noite. Eu gostaria de primeiro agradecer por esse evento, que eu achei incrível, assim, eu percebo que tem Norte e Nordeste aí, né, achei maravilhoso. A gente conseguiu juntar todas essas pessoas aí no lugar aqui. Nossa, achei muito bom. E hoje é 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, e eu queria, a minha pergunta, que seria mais um comentário, eu queria um debate aí de vocês, todas, sobre trabalho e mulher, né, porque a professora aqui, a Maria, né, se eu não me engano, ela acabou de falar muito sobre o patriarcado para o capitalismo, né, assim, o patriarcado está para a manutenção do capitalismo, e também esse espaço que tem gênero, né? Se tem um espaço feminino, espaço masculino, espaço da mulher ou do homem. Então, como que essa presença feminina ela se dá hoje, né? No mercado de trabalho, como ela poderia se dar e falar sobre essas qualidades ou problemas que existem no espaço de trabalho e também acho que era só isso mesmo. Seria mais um aberto, né? Acho que todas falaram coisas que podem comentar sobre isso. Então, Carlos, né? Carlos. Primeiro dizer que todo esse processo de... Estão me escutando? Sim. Tá. Todo esse processo de discussão do trabalho, né? E você traz muito bem essa questão, o Dia do Trabalho, né? A gente precisa entender um pouco sobre a questão do o que é trabalho. O primeiro passo é esse, né? O que é trabalho? Trabalho remunerado, o trabalho da casa, por exemplo, ele seria considerado trabalho? As mulheres, digamos, que não trabalham fora, né? No espaço público, é considerado trabalho? A gente tem uma discussão bastante interessante, quando eu falei a questão do capitalismo, né, que a gente não pode perder de vista de que a ideia no inicial de discutir, né, feminismo e capitalismo era só sob o ponto de vista do público e do privado, era justamente por conta dessa ideia de que o trabalho privado, o trabalho dentro da casa, ele não era considerado como trabalho, ele era e ainda é considerado como afazeres, né, como afazeres. Então, quando você traz a ideia de que trabalho são afazeres, né, afazeres, o próprio nome, né, afazeres, você traz a ideia de menor, ou seja, aquilo que é feito dentro da casa, e aí eu não estou falando só do ponto de vista da mulher, né, do sexo feminino, mas o que é feito dentro da casa, do espaço privado, ele é tido como menor, né, os afazeres domésticos, como assim se diz, né. Por isso a discussão aí da categoria das domésticas, né, de que o trabalho, ele é um trabalho como qualquer outro, né, que tem a sua importância e tem os seus problemas, tem a exploração, né. Então, a discussão do trabalho, sob o ponto de vista do capital, era apenas nesse sentido de que, se você ganha, se você recebe, ou seja, você está no espaço público, o trabalho, ele é digno, né, é um trabalho digno. Mas se você está dentro da casa, do privado, e as profissões que são ditas menores, né, de menor importância, como docência, enfermagem, lixeiro, lixeira, e outras profissões, né, que infelizmente foram renegadas aí a sua primazia, é justamente por conta desse conceito de que o que está no espaço privado, ele é negativo, o que está no espaço público, ele é positivo. Então, o que a gente vê hoje, tem muitas pesquisas sendo feitas, inclusive a Fundação Perseu Abramo, ela traz várias pesquisas com relação a isso, a própria Kergor, né, se você for buscar, ela traz a discussão da divisão sexual do trabalho, e aí faz um debate
muito interessante sobre isso, que, de certa maneira, as mulheres, elas estão nos espaços, né? E estão trabalhando, elas estão fazendo alguma coisa. Só que sempre são colocadas em posição menor, recebe menos, né? Estão em menores cargos, geralmente são cargos estruturantes, né? Ou seja, que dá suporte para alguém, como se diz, a escada para alguém, né? A gente tem muitos exemplos hoje de mulheres cientistas, de mulheres pesquisadoras, que abriu a boca, disse a sua pesquisa, e veio o homem, né, e pegou o seu trabalho e começou a dizer que era dele. Nós temos vários exemplos com relação a isso. E na vida real, eu vou dizer a você, eu passo por isso quase todos os dias, enquanto mulher negra, né? Às vezes você fala, você está no cargo de chefia, né? Você é chefe de homens e de mulheres. Você está liderando. Porém, a sua fala é uma fala menor. E ainda, se você é mulher negra, né? Aí que é invisível, né? Você é invisível aos olhos de muitas pessoas. Então, infelizmente, nós conquistamos muito já, com certeza. E tudo isso é luta das mulheres. Não é luta de Estado, não é luta de homem, né? Porque a mulher, sob o ponto de vista dos homens, como eu disse a vocês, tem uma discussão. A mulher, sob o ponto de vista da mulher, do que ela escreve, é uma outra discussão. Então, essa história de dizer, não, mas o Marx, né, Karl Marx, nossa, ele foi um grande marco na vida das mulheres. Sim, a discussão que ele traz de capitalismo, né, levanta e suscita vários debates, mas ele não foi esse marco, porque ele discute o capitalismo apenas do ponto de vista do capital, né, e aí não traz a discussão do gênero. Então, para nós, mulheres que discutimos gênero, é preciso compreender esse posicionamento do lugar de fala, ou seja, quem é que está falando, né? Quem é que está dizendo, de certa maneira? Então, é muito fácil, né, você, enquanto mulher negra, ouvir mulheres brancas, feministas, vamos agora para o recorte de gênero, né? Ouvir mulheres brancas falando a igualdade de gênero, precisamos lutar por todas as mulheres. Ah, pelo amor de Deus, né? O próprio nome, mulheres, já deveria parar um pouquinho e pensar. Não é mulher, mulheres, né? Sob o ponto de vista da mulher negra, da mulher indígena, da mulher quilombola, da mulher LGBT, da mulher trans, tem toda uma outra concepção, né? Então, é necessário a gente pensar a discussão de gênero, e aí a ideia, né, de trazer as matrizes teóricas de gênero foi para justamente suscitar isso. A divisão sexual do trabalho, ela é necessária, até dentro da nossa casa, porque ela é estruturante, né? Ela está em todos os lugares. Quando eu falo que ela é estruturante, é porque ela está simbolicamente representada em todos os espaços, sejam eles públicos ou privados. Eu não sei se consegui passar um pouco do que você queria. Não, com certeza conseguiu. Obrigado. Obrigada, Maria. É interessante esse ponto dessa relação, como eu tinha bem antes de você falar, tinha falado dessa relação do trabalho com a mulher, e também você trouxe alguns pontos da relação das mulheres em relação à sexualidade delas, né? Eu vou passar a palavra para a Aninha daqui a pouquinho. Aninha, você pode já ficar preparada aí que você vai fazer a sua pergunta, o seu comentário, mas eu queria fazer um comentário antes, que uma vez eu tinha feito uma pesquisa, estava ouvindo uma apresentação de um filósofo, né? E ele estava falando sobre a misoginia. E ele tinha, então, um título assim, Misoginia, a mãe de todos os preconceitos, né? Porque antes do preconceito contra com preconceito, né, da homofobia ou do racismo, antes desses aspectos, a mulher já vinha antes. Então, você ser mulher, ser gay e ser negra, né, muitas vezes isso já é um modelo que é totalmente negativa, né, para esse modelo que a gente reconhece da normatividade, né. Aí eu achei interessante porque esse comentário, essa fala do Leandro Carnal, que vai dizer sobre a questão da misoginia,
É bem bacana, bem interessante de refletir, porque é como se, antes de todos os preconceitos, a questão da mulher, a questão do gênero feminino, né, principalmente do gênero, já vem antes de todos os outros problemas que a gente tem na sociedade. Aninha, pode fazer a sua pergunta. Primeiro eu vou ressaltar a fala sua e da Maria, que foi muito contribuinte até para acentuar, não só no trabalho, mas em todo o campus ainda há uma diminuição da mulher, até onde eu fiz filosofia, eu não tive muita oportunidade de ver filósofos, e isso fez muita falta, porque até a questão, a história, a nossa sociedade foi baseada numa dominação masculina, e isso é preocupante, porque aí toda a referência que tinha era uma visão do homem sobre a mulher, isso até algum filósofo que a gente vê, todos acabavam criticando a mulher, achavam que a mulher não pensava, que a mulher não tinha capacidade, e isso pendura até hoje, até uma questão até que ressaltam, só por a mulher, pelo gênero dela, acaba sendo impedido ainda para exercer algumas funções, até alguma áreas ainda temos dificuldade. E até a questão ainda está saindo do ocultamento as mulheres. Até como a professora Maria falou, que durante um tempo ela até falou que tiravam muito a ideia das mulheres, o homem tiravam a ideia das mulheres até ao pensamento feminino. Isso talvez seja a visão do homem, não acho que é uma questão de pensar além de uma diferenciação de gênero. Era importante, claro, mas não para ressaltar a diferença, mas não é para a gente acabar lendo qualquer coisa que contribua para de fazer essa representação da mulher feita pelo homem. É isso. Até é um longo debate ainda. Sim, é um longo debate. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu acho que a Maria tinha dado também essa fala, que essa não é a questão aqui, não é ver as divergências dos gêneros, né? Mas olhar como um problema que é estrutural, né? Não é imposto pelo próprio gênero, mas sim é estrutural, né? A próxima pessoa que vai falar vai ser o Feline. Feline, você está posto? Oi, sou eu, Aveline. Sem problemas, sem problemas. Primeiro, queria agradecer o convite da Juliana para assistir a palestra de vocês, a mesa redonda, que foi incrível, gostei demais, né? Ainda mais em meio ao isolamento social, a gente já está sem saber muito, assim, né, o que fazer, andando de um lado para o outro, e aí hoje eu estava o tempo inteiro pensando, às 7 horas tem a mesa redonda, quero estar lá assistindo, quero deixar tudo certinho para isso. Bom, então, né, como deixa eu apresentar, meu nome é Feline, eu fiz, né, a graduação e o mestrado em filosofia na UFSC, então sou aqui de Florianópolis, Santa Catarina, e hoje eu dou aula de filosofia, e algo que eu sentia falta quando eu estava na escola, na graduação também, era de ouvir falar de filósofas, né, e para mim tinha uma importância, né, muito grande, porque é uma questão de representatividade, né, então, na verdade, as pessoas que eu utilizava para me espelhar eram as poucas professoras que tinha no departamento, né? E aí, por conta disso, inclusive, eu escolhi uma dessas professoras para ser minha orientadora, que era também orientadora da Juliana. E hoje, né, dando aula de filosofia, eu vejo também esse embate sempre presente, né, de querer falar sobre filósofas, mas um programa disciplinar ali fechado impedir, e diversas vezes também
Teve uma vez que eu conversei com um colega que dá aula há mais tempo na escola, eu falei, olha, eu queria encaixar, colocar filósofo, queria falar de filósofo, para mim é muito importante, para mim é afirmar que eu existo também, né, no meio de tudo isso. E aí ele falou, olha, tu vai comprar um problema grande, porque é se posicionar politicamente. E aí eu fiquei bastante reflexiva com esse posicionar politicamente. Eu acredito que tudo, de fato, é político, né? Tem um impacto político, mas por que que é um problema? É como se estivesse me anulando se eu não pudesse falar de filósofos ali. E aí, sempre que é possível, eu encaixo de alguma maneira alguma filósofa, e esse ano, inclusive na escola, a gente começou um projeto para a Feira de Ciências, para falar um pouquinho, né, debater o porquê falar de filósofos. Então, é interessante que, assim, a gente está tendo uma discussão aqui, um debate no nível acadêmico alto, pessoal, graduação, mestrado, doutorado, mas a escola também tem necessidade desse tipo de debate, né? Porque aquelas meninas que estão lá na escola, elas têm figuras a se espelhar, e normalmente elas não sempre ouvem falar dos mesmos clássicos filósofos, a ponto de que, às vezes, quando a gente vai falar de filósofos, a gente nem fala de filósofos, a gente fala de pensadoras. A mesma esquizofrenia que tem de falar de filosofia oriental, e aí não tem medo de falar de filosofia oriental e fala pensamento oriental. Então, tudo que é filosofia é feito por homens ocidentais, né? Então, essa é uma reflexão aí que eu trago para vocês. Inclusive, esse convite, essa proposta aqui da Juliana para eu vir assistir a mesa redonda de vocês, é que como, né, por conta da pandemia, a gente não está tendo aula e não vai ter a Feira de Ciências, né, que a gente ia falar sobre esse assunto, eu comecei a fazer as pesquisas, né, que a gente iria fazer para a Feira de Ciências, e comecei a lançar uns vídeos para os meus alunos no Instagram, pontuando, assim, algumas filósofos ao longo da história. Então, se vocês quiserem conferir lá também, pelo meu nome é fácil de me achar, porque só tem eu. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E qual é o seu Instagram, Feline? Feline Souza. Feline Souza. Souza com S ou com Z? Com Z, com Z. Então a gente vai procurar você depois lá e até compartilhar, quem sabe, os seus vídeos. Foi graças a você que a gente também fez a inspiração também para os nossos vídeos das filósofas, das professoras que a gente também publicou. Então, agradeço muito a sua participação. E eu acho muito bacana também, porque falando sobre esse projeto em geral, filósofas, né, esse nome, eu até coloquei esse nome no evento, falei assim, e aí, Juliana, a gente coloca mesmo filósofas, coloca pensadoras, coloca o quê, né? Não, bora colocar logo filósofas, que é para poder fechar mesmo o caixão e bater martelo, porque é exatamente essa posição que a gente faz, esse lugar de se colocar, de nomear, de falar que eu sou, né, fulano, eu sou cicrano, justamente para a gente poder ocupar esse espaço, né? Porque pouco se é falado, a gente tem uma professora ali que estuda, alguma outra pessoa ali que faz um doutorado, uma pesquisa, compartilha seus trabalhos, mas como as meninas, todas elas comentaram, falaram que pouco é o espaço, pouco elas veem isso de fora, vindo da universidade, vindo de um lugar mesmo público, né, como a Maria estava relatando sobre essa diferença do público e do privado. No privado, a gente vê muitos colegas nossos trabalhando e falando, discutindo gênero, discutindo feminismo, discutindo mulher, a papel da mulher, e etc., mas pouco é o lugar que a gente se vê num lugar público, onde a gente pode realmente debater e conversar. E até mesmo a Noelle, ela vai estar conversando aqui agora com a gente, no trabalho que a Marcela apresentou, anterior a ela, estava fazendo essa pergunta, né? Será que a Simone de Beauvoir, nas leituras dela, como, por exemplo, uma das autoras, uma das filósofas que a gente vê no período moderno ali, né? Do modernismo e tal, será que ainda é relevante? Será que ainda por que é tão rejeitado? Porque muitas vezes pararam de estudar, pararam de debruçar sobre as suas obras. Será que também isso não é um movimento contrário ao feminismo? Será que é um movimento que é do conservadorismo, né, de tentar fechar as portas, tentar impedir que a gente alcance essas obras também? Será que também isso não é um trabalho estrutural, né? Não é uma intenção que é causada, né?
talvez a gente pode pensar um pouquinho também o tanto que é difícil de encontrar de um lugar público que não seja tão rejeitado pelos movimentos, né? Que com tudo que se trata da mulher, se trata do gênero, parece que é algo já um tabu, vira um problema, vira uma discussão que poucas pessoas têm coragem de abordar, de discutir, e outras pessoas somente ficam omissas e não vamos discutir isso agora não, porque isso é coisa daquelas feministas. E o pior de tudo é que tem toda essa taxa, né? Essa taxação, você é feminista, você é aquilo. Não, a gente só está discutindo algo muito mais amplo. Eu queria mais fazer um comentário, pelo que a professora Maria falou, a respeito da interseccionalidade, né? Eu acho muito interessante abordar os feminismos, porque quando se pensa em feminismo, a gente não consegue pensar nessa universalização pelas especificidades de cada mulher, né? Como ela apontou muito bem, eu lembro de Angela Davis, quando ela escreve, esqueci agora o nome do livro dela, mas enfim, né, que fala de classe, fala de raça, e é justamente isso, é pensar que a mulher na sociedade, ela já sofre, e quando você parar para pensar numa mulher negra, numa mulher de periferia, numa mulher negra lésbica, né, todas essas separações, é que a gente começa a perceber que não tem como um feminismo abarcar todas essas mulheres, né, essas singularidades. Porque a mulher negra ela é vista como outro do outro. Simone de Beauvoir ela pontua muito bem quando ela diz que a mulher ela é o objeto e ela é o outro, né? Comparada ao macho. Ela sempre é o outro, ela nunca é um sujeito. E quando se pensa em uma mulher negra, você pensa no outro do outro. É uma mulher que, comparada a uma mulher branca, ela sofre mais ainda. E aqui eu nem faço uma hierarquização de sofrimento, né? Porque não é bem assim, mas eu acho que é necessário a gente pensar e pontuar sempre essa interseccionalidade. E é isso. Obrigada, Manuele. Juliana, se você também quiser fazer alguma palavrinha, eu vou fazer a última chamada para as pessoas que estão participando da nossa conversa. Se quiserem fazer comentários ou fazer alguma pergunta, podem se manifestar, porque a partir daqui a gente já está encaminhando para o nosso final da nossa apresentação, tá? E aí eu passo a palavra para a Juliana. Eu só queria agradecer mesmo, né, o comentário que eu queria fazer é o comentário a respeito da importância das falas, não é, das questões serem extremamente urgentes, como algumas das pessoas que manifestaram aí, mesmo que por via do chat, né, apresentaram para a gente, né, eu fico extremamente satisfeita de ver, como se diz na minha terra, né, os moços aqui presentes também com a gente, participando da discussão, porque eu creio que o problema é de todos, né, e envolve a todos, enquanto a gente não se mobilizar no sentido de, né, repensar a questão o papel das mulheres, seja na filosofia ou seja em qualquer outro lugar da sociedade, né, e se posicionar de uma forma diferente, a gente não vai ver mudanças significativas nesse aspecto, né, talvez esse aspecto subjugado que as mulheres têm, né, seja profissionalmente ou seja em outras áreas, né, e talvez a gente não cumpra como a professora Maria de Santana propõe, essa meta para 2030, né, se não for dessa forma. Enfim, eu queria então agradecer a todas e todos, né, todos participantes com a gente, pessoas de todos os lugares, né, se a gente tivesse realizado apenas aquele evento presencial, a gente talvez não tivesse uma abertura tão grande para as nossas possibilidades de conversa. Tem gente do Sul, tem gente do Nordeste, tem gente do Norte, a Aninha acho que também, não sei onde a Aninha está, mas ela não está em Palmas porque ela está de blusa, eu imagino. Mas vocês todos, né, que estão participando com a gente. Queria agradecer muito a Letícia por ter me convidado para fazer, parte desse... obrigada, Gustavo, por fazer parte desse evento. Né? Eu queria agradecer, vou terminar os agradecimentos e pedir teve uma inscrição, viu, Letícia? E, enfim, agradecer a Letícia por ter me chamado para fazer participação nesse evento, possibilitar,
digo para vocês, eu não sei se eu estou aqui no ano que vem, mas se eu tiver, né, a nossa pretensão é fazer novamente, se eu tiver, eu estou disponível, a gente faz novamente uma roda de conversas, né, dentro das nossas possibilidades. Agradecer a Feline, né, por ter feito minha chamada de última hora. A Feline me deu a ideia, meu Deus, vou fazer, já que a gente não pode fazer presencialmente, vamos fazer uns vídeos com as colegas, e enfim, obrigada pela ideia, obrigada por ter vindo, por ter falado com a gente. Tem que agradecer também meus colegas do colegiado, da UFT, a professora Maria de Santana, a ProEx e as outras pró-reitorias que deram apoio para a gente aí na divulgação e com o evento. E as professoras da rede de filósofos, da rede de mulheres filósofas, que fizeram também parte da nossa divulgação. Eu acho que isso é muito importante para a gente, as professoras do colegiado que participaram com a gente no evento também. Obrigada para todo mundo. E uma última ressalva é que a gente teve na maior frequentação da sala 25 pessoas presentes, e eu só tenho 17 inscritos. Então, se vocês precisam, né, ou querem a certificação de participação no evento, é preciso entrar na plataforma evento, eu deixo daqui a pouco aí no chat para vocês, e fazer a inscrição. É até meia-noite, não é? Porque o evento encerra hoje, a gente está... tem 3 semanas que nós estamos com o evento aí, e só dá uma satisfação a respeito das postagens. A gente ainda tem mais uma postagem de uma colega nossa, que é a professora Caterine, falando sobre gênero, e a gente teve um atrasozinho na postagem, mas assim que tiver tudo ok, eu encaminho para todo mundo que está inscrito lá na plataforma. Obrigada de verdade, gente. Obrigada, Juliana. Eu vou chamar aqui mais uma pessoa que quer fazer um comentário, uma amiga minha, muito querida. Adriana, pode se manifestar. Não, ela só consegue ouvir. Mas ela fez um comentário aqui a respeito das mulheres que são impedidas de falar e, quando possível, não são ouvidas, sobretudo a mulher negra. Essa situação do sujeito subalterno feminino ainda não é suficiente para tirá-las da subalternidade. Quais alternativas urgentes, como trabalho de base, poderíamos nos mobilizar a fim de buscar, ao menos, equilibrar essa opressão? Essa é uma pergunta que ela faz, aí eu queria abrir para os participantes, a Manuela, a Marina, a Maria, enfim, todo mundo que participou, se podem fazer responder essa questão que a Adriana levantou aqui, que é quais são as alternativas, né, que podemos trabalhar em conjunto para mobilizar e equilibrar a opressão da mulher, principalmente da mulher negra, né, que a gente sabe que é uma questão realmente importante. Bom, professora Maria falando. Então, Adriana, né, eu achei bem bacana a sua pergunta, justamente porque nós estamos num debate, né, um debate extremamente importante com relação a gênero, mas também interseccional, né? Mobilização, né, formas de participação, nós temos vários espaços. É claro que como experiência própria, né, eu como professora da UFT, eu passo não estou dizendo nem como cargo, né, mas como docente, por ser mulher negra, a gente fez um levantamento dentro da Universidade Federal do Tocantins, por conta das ações afirmativas que estão dentro da Pró-Reitoria de Extensão, e nós temos pouquíssimas mulheres e mulheres negras como professoras, né, e as que têm, elas são invisibilizadas. Então, de certa maneira, um dos pontos, né, que eu acho que é importante a gente estar fazendo enquanto mulher, jamais deixar de se posicionar frente a qualquer tipo de fala. Sejam discursos sob o ponto de vista do macho, né, do homem, como também do ponto de vista das mulheres, né, porque, de certa maneira, aquela ideia de dizer que, por ser mulher, ela não tem, né, ela não tem
nenhum tipo de discriminação, misoginia, né, isso é relativo, depende da condição estruturante o qual essa mulher foi colocada. É evidente que não existe o racismo reverso, né? Essa história de dizer, eu sou negra e estou com racismo com branco. Isso não existe, né? É uma discussão que não dá nem para fazer. Mas, com relação à questão de gênero, que é diferente de raça, né? A interseccionalidade, ela é um ponto primordial, mas primeiro, nós somos mulheres, né? É justamente esse posicionamento. Então, é necessário que as mulheres, elas se posicionem, elas se coloquem, né? E a partir do momento que ela se colocar, eu não estou dizendo nem só no sentido da fala, mas da escrita, né? Como vocês aí, enquanto filósofas, né, estão fazendo, isso é um posicionamento extremamente importante para o debate androcêntrico, né? Porque a filosofia, não vou aqui falar besteira, mas, de certa maneira, a filosofia, ela é extremamente masculina, né? É porque não tem mulheres filósofas? Meu Deus, se você for pegar a filosofia negra, né, a grande maioria das filósofas são mulheres, dos filósofos são mulheres, né? E que, de certa maneira, é aquilo que ai, gente, o nome dela, que está mediando aí, esqueci, eu estou ficando velha, gente. A Letícia. A Letícia pontuou. Infelizmente, sob o ponto de vista conceitual, às vezes somos colocados debaixo do tapete, né? Então, é melhor não discutir, porque se for discutir, vai ter que mexer no novelo, você vai ter que desenrolar a linha, entendeu? E desenrolar a linha dá vez para alguém jogar o carretel, vamos dizer assim, né? Para pegar o peixe, vai ter muita coisa que vai acontecer durante esse desenrolar, ou seja, dá oportunidade para vocês, filósofos, né? Debater sobre a mulher na filosofia, vai mexer com a estrutura. E o patriarcado, ele não quer que mexa na estrutura. Então, por isso, Adriana, a principal questão é preciso mexer na estrutura. E como se mexe na estrutura? Participando dela. É necessário participar dos movimentos. E aí, a questão da política pública, ela é importante, né? E a universidade, principalmente a universidade pública, ela cumpre um papel central, não é nem primordial, é central nesse debate. Ela precisa fazer esse debate. A partir do momento, nós fizemos uma campanha no ano passado sobre uma campanha sobre o enfrentamento do racismo. Gente, pasmem, foi feita uma mesa redonda, né? A universidade tem esse quantitativo de pessoas que eu falei para vocês, 13 mil estudantes. Nós tínhamos em torno de 15 pessoas no debate. Para discutir o quê? O racismo. E eu não estava falando de mulher, não, eu estava falando do racismo, né? Que se eu fosse discutir o racismo sob o ponto de vista de gênero, né, é muito mais grave, porque não existe tanta discussão dentro da instituição. As pessoas não querem debater sobre isso, elas não querem mexer no queijo. Então, o enfrentamento é isso, é você se posicionar, é você estar o tempo inteiro, né, em qualquer discurso, desconstruir os discursos. Tudo está pronto, tudo está dado, né? Quando você fala todos, isso já está dado. O que é isso? Como é que eu posso dizer todas? Santana, por favor, meu nome é Maria Santana, né? Por favor, que grande idiotice, falam assim comigo, né? Quando você tem a discussão, você bate na ferida. O que é isso? Como assim, o que é isso? Né? Então, é necessário, primeiro, né, enfrentar, ter leituras, por mais que não tenha leituras, mas enfrenta o debate. Temos que enfrentar esse debate. Nós temos que desconstruir, né? A Angela Davis, que vocês pontuaram aí, como essa grande filósofa negra, né? Uma mulher que realmente, para nós, né, enquanto mulheres negras, tem uma representatividade imensa, porque, para além da discussão de gênero, ela traz aí a liberdade da mulher negra, né? É necessário a gente trabalhar essas autoras dentro dos cursos. O currículo tem que ser discutido, o currículo tem que ser trabalhado. Então, o enfrentamento, né, é esse, é preciso fazer. E esse trabalho que vocês estão fazendo, e eu já parabenizo, finalizando, né, é um enfrentamento, é uma desconstrução, isso é desconstrução daquilo que já está montado, daquilo que já está arquitetado, construído, né? Gênero chegou para mexer nas estruturas, viu, Letícia? Então, quando a gente fala na questão do feminismo, todas as pessoas se sentem incomodadas.
Por que elas se sentem incomodadas? Porque gênero é uma categoria relacional. Porque gênero veio para mexer na estrutura patriarcal. E ninguém quer mexer na estrutura patriarcal. Porque está muito bom a visão androcêntrica. É muito confortável para quem está na posição masculina, branca, e aí eu digo a vocês, branca, é muito confortável, né? Agora, se você está na outra posição, que é do outro, como vocês propriamente disse, né? Aí é uma outra questão, né? Você se colocar no lugar do outro, a tal da empatia, né? Isso não existe, isso não existe. O que existe é desconstrução. Nunca. A pessoa que não é negra, ela vai dizer, eu me coloco no seu lugar e sei o que você está passando. Mentira, não sabe. Você não sabe o que você está passando. Eu me coloco no lugar das mulheres, por isso que eu sou defensora das mulheres. Mentira. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, todo esse discurso que a gente cria para poder minimizar a condição estrutural que nós temos são discursos, são falácias, e precisamos desconstruir. Muito obrigada, professora Juliana. Você tem meu Santana, né, no nome. Muito obrigada, Letícia, as meninas que participaram. Eu fico muito feliz do professor Zé Soares ter colocado, né, isso no grupo, e eu falei, eu quero participar, eu quero estar junto, porque é aprendizado, né? Eu estou aqui aprendendo, nós aprendemos todos os dias, e é muito bom poder contribuir com vocês nesse debate, porque todos nós estamos em processo formativo. Um abraço a todas e a todos. Um abraço, Maria. Obrigada pelo seu comentário. Ficou muito bom. Como a Adriana também tinha levantado essa questão, né, de qual as alternativas, isso com certeza enfrentar, né, essas possibilidades, aproveitar também essas possibilidades e enfrentar e se posicionar e se colocar nesse lugar já é um começo para esse movimento modificar, né? Se a gente se omite, se a gente se oprime, se a gente já faz isso por conta da própria opressão que a gente sofre, a gente está dando cada vez mais, a gente vai tirando de nós mesmos o próprio direito que nós temos, né? A gente não pode fazer isso com a gente mesma. A gente, por mais que isso pode acontecer ao nosso redor, mas a gente não pode deixar isso nos vencer, né? E eu acho que é essa coragem, é essa liberdade, é esse movimento, esse enfrentamento que as mulheres, desde a antiguidade, vem se mantendo, vem tentando sair para poder justamente não se privar a sua própria capacidade, né? Eu acho que esse evento aqui, por exemplo, é um resultado que a gente não deixarmos vencido, né? Deixar ser vencido. Tchau, boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Abraço, pessoal.